Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para iniciar mais uma sequência de aulas. Iremos dar continuidade, na verdade, né? Já visto que vocês já viram lá as aulas de gestão da qualidade, gestão ambiental, gestão, gestão da segurança e saúde ocupacional. Também viram também responsabilidade social. E agora iniciaremos auditorias em sistemas de gestão. É um processo que a gente, na verdade, sim, o processo de auditoria ele é uma continuidade de tudo aquilo que vocês viram de gestão. Vocês viram toda a formatação, toda a esquematização de como funciona a parte conceitual da norma, né? Das normas certificadoras. Agora nós iremos tratar como é a prática dessas normas, né? Como que é praticar? Como que é colocar em prática? Então, como que funciona esse sistema? Como que é a efetivação desses procedimentos, dessa documentação que as próprias normas exigem que sejam aplicadas, que as organizações apliquem e que terão que ser conduzidas até chegar ao processo final, que é a certificação. Com isso, nós iremos agora trabalhar um pouquinho como que é esse processo. Antes de mais nada, eu vou me apresentar para vocês, que nem todos podem me conhecer, né, ou me conhecem. Quem sou, então? Eu sou Antônio Carlos Ferri. Eu sou formado aí, graduado em Gestão de Recursos Humanos, tenho uma experiência aí na ligação, apesar de não atuar diretamente nos processos de recursos humanos, eu tenho uma atuação indireta e bem linkada com esta área. Sou pós-graduado em ergonomia, então tenho uma atuação direta na parte de ergonomia, né? Então vocês vão ver que eu tenho esse conhecimento também. E sou formado em técnico em segurança do trabalho, até pelo Senac Araraquara, onde vocês têm atuação aí também agora como estudantes, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais do Antônio, vai lá o meu e-mail é segurançaeergonomia@gmail.com, né? LinkedIn, né? www.linkedin.com/in/Antônio-Carlos-Ferri-HSE-erg. Né? Então, isso aí tudo para vocês me encontrar lá no LinkedIn. E também tem lá no Instagram, quem quiser me encontrar, Antônio Carlos F Oficial. Tá? Então, assim, o que a gente vai tratar na aula 1? A aula 1 a gente vai tratar, o nosso cronograma será as auditorias, todas as definições de auditoria. Vamos tratar também as ideias e conceitos, né? Tudo que são ideias e conceitos que têm ligação das normas que vocês já viram aí das certificadoras, ISO 9001, 14001, 45001, a OSAS 18001, entre outras. As atribuições das partes envolvidas, né, na auditoria, do auditor, do líder de auditoria, da empresa e todos mais que estão ligados na auditoria, que tem uma ligação direta ou indireta com a auditoria. Então, a gente vai ver nessa primeira aula, a gente vai ver um pouquinho dessas definições, dessas ideias e desses conceitos e das atribuições que são para cada um desses envolvidos aí, tá bom? Os indicadores que a gente vai trabalhar com vocês aqui, né? Haja visto que nós estamos aí ligados na UC12, né, que fala dos sistemas de gestão integrados das empresas, né? Participar, né, que o aluno tem que ter conhecimento e para poder, quando se formar ou quando sair, né, do curso, ter um conhecimento básico para quando for, né, chamado para participar dos processos de auditoria ou de implementação e implementação das normas certificadoras, já tem um conhecimento básico. Então lá, o indicador 6, 7 e o indicador 8. Né? Tudo isso ligado com a UC de número 12. Então, os alunos do curso de Técnico de Segurança do Trabalho vão aprender ou vão ter conhecimento nesses indicadores que vocês viram aí. Então, auditoria, pessoal. O que é auditoria? Algumas definições básicas aí. Processo sistemático, documentado e independente. Vejam bem, sistemático, documentado e independente. Sistemático, né? Porque envolve é um sistema, envolve todo o sistema da organização. E documentado porque, invariavelmente, ele vai ter que analisar documentos. Por quê?
É a partir de documentos que ele vai chegar a um consenso e vai verificar se o que está documentado está sendo seguido. Independente, por quê? Porque, apesar de ser sistemático, ele vai, todos os processos independentes, ele vai avaliar se o que está descrito ou documentado, né, de acordo com toda a sistemática, todo esse sistema complexo, independentemente, cada processo está seguindo ativamente ou efetivamente tudo isso que está descrito nesses documentos, né, para obter evidências de auditoria e avaliá-las objetivamente para determinar a extensão na qual os critérios da auditoria são atendidos. Aqui é importante a gente frisar, né, estes parâmetros aqui, ó, né, só para vocês entenderem bem. São esses que já estão em negritos, essas palavras que já estão em negritos são as palavras-chave para essa definição que está lá na ISO 19011, que justamente, apesar de estar escrito aí qualidade do meio ambiente, né, ela é uma definição que está que são para as duas normas, porém, ela está lá na ISO 19011, que ela fala dos sistemas de auditoria, de uma maneira geral. Aí outra definição, né, exame sistemático independente, sempre que possível, para determinar se as atividades e os resultados correlatos estão de acordo com as disposições planejadas e se estas estão efetivamente implementadas e são adequadas para atingir a política e os objetivos. Veja bem, lá também a gente viu no slide anterior, que as definições, elas têm algumas palavras-chave, né, a definição anterior. Veja bem, aqui nós também temos, né, algumas palavras-chave que são muito próximas do anterior, ó. Sistemático e independente. Olhar o sistema como um todo e não esquecer da independência de cada processo, né? Imagine bem, quando a gente fala da independência, imagine que você está lá, você produz, você tem lá um carro e o carro tem etapas. Então eu tenho lá solda de peças, eu tenho montagem, eu tenho pintura, eu tenho motor. Então cada uma dessas são etapas, então são independentes, porém são etapas independentes que pertencem a um sistema único, então elas têm que estar interligadas, né? E lá de novo, atividades e resultados, né? Outras palavrinhas mágicas aqui, ó, que nós precisamos sempre ficar espertos e sempre estar espertos e ligados, né? Porque são palavras-chave para essas definições, que estão de acordo com as disposições planejadas. Olha, essa palavra aqui é nova para nós nas outras definições que a gente viu. O planejado aqui, porque tudo que a gente fala de auditoria, ela vem de um planejamento, ela não vem do nada, ela não vem, eu vou lá fazer uma auditoria e agora, pumba, eu vou dar um estalar de dedos e vou lá e faço. Não, ela tem que ter um cronograma, um planejamento para a gente fazer as coisas numa sequência lógica e bem legal para chegar no objetivo que a gente precisa e que é o adequado, né? Porque senão a gente faz tudo de qualquer jeito, né? E outras palavrinhas, efetivamente implementadas, tá vendo aqui, ó? Que é o importante para quê? Para atingir a política e os objetivos. Que política e objetivos? Da organização. Toda vez que a gente pensa lá como a empresa vai correr atrás de uma certificação, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é a certificação, porém, além da certificação, ela tem o objetivo de quê? Expor o seu produto e conseguir colocar que a sua marca seja bem vista por todos, né? Uma sociedade, um grupo de consumidores específicos, um novo mercado e aí por diante, né? E aí, ó, e para atingir isso, ela tem que ter uma política. E toda vez que a gente fala em uma norma específica, seja ela de qualidade ou seja ela de meio ambiente, de segurança, será necessário sempre iniciar com uma política
uma política que determina seus objetivos, seus valores e tudo aquilo que ela imagina de futuro para ela, né? Então ela tem que criar a sua política. Então ela não pode ir contra a sua política, né? Então essa outra definição, ela está lá na BS 8800, que é uma norma de segurança lá da Grã-Bretanha, do Reino Unido ou da Inglaterra, né? Todas elas se definem, né? Porque assim o pessoal gosta de chamar lá. Então é o Reino Unido, lá onde tem a Inglaterra, a Escócia, a Irlanda, né? Outra definição está ali na OSAS 18.001, exame sistemático para determinar se as atividades e os resultados correlatos estão de acordo com as disposições planejadas e se essas estão efetivamente implementadas e são adequadas para atingir a política e os objetivos. Reparem bem que, de novo, a palavra sistemático aparece, né? Planejadas, olha o planejado aqui de novo, e políticas e objetivos. Então essas são as palavrinhas mágicas que a gente precisa de guardar. A gente não pode deixar passar batido. Não que as outras sejam importantes, mas são palavrinhas que a gente sempre vai ter que colocar na cabeça porque vai ser importante para a gente. E auditorias em sistemas de gestão? Significado disso tudo. Aí tem um infográfico para vocês entenderem, né? Para vocês correrem os olhos e visualizarem. Auditoria em sistemas de gestão. Para que serve auditoria em sistemas de gestão? Detectar vícios, né? Avaliar a degradação, o auditor não pertencer a uma área auditada, ter mente aberta, né? Ali, ó, eficácia, o que fazer, eficiência, como fazer. E aí, verificar conformidades, avaliam controles, né? É diferente de inspeção, não possuem caráter punitivo e constitui processo a mostrar. Alguns pontos importantes para a gente focar nesse slide aí, pessoal, é assim, ó. O auditor não pode pertencer a uma área auditada. Por quê? Porque ele já vai com vícios, né? Imaginem vocês da área de segurança do trabalho, né? Tem uma amizade muito boa com determinada pessoa de uma determinada área, e você vai auditar aquela área. Opa, eu conheço muito aquela pessoa, gosto muito daquela pessoa. A gente, às vezes, mesmo sem intenção, a gente deixa ou preza por não ser tão rígido ou rigoroso, né, com detalhes. Então a gente deixa passar algumas coisas porque é uma pessoa que a gente gosta, então a gente não pode pertencer àquela área e não pode levar vícios com a gente para a gente ter uma lisura naquilo que a gente está fazendo. Aqui a gente está falando como se a gente fosse o auditor interno, né? Ter mente aberta. Por que ter mente aberta? Porque a gente precisa de ter essa facilidade de entendimento com as pessoas também, porque a gente vai lidar com as pessoas. Então a gente vai conversar, a gente vai perguntar, a gente precisa de entender o porquê das coisas e o porquê que as coisas estão feitas daquele jeito. A gente precisa de entender o seguinte, mesmo que as coisas sejam feitas de certas maneiras, mesmo que as pessoas não queiram, elas não podem fazer o que está em desacordo com o que está escrito nos documentos oficiais da empresa. Isso não tem como. Então, as maneiras, o que vai fazer, tem que estar descrito, e como vai fazer. O como, isso aí tudo são procedimentais. São procedimentos. Não tem como. Os procedimentos têm que estar descrito, o que vai fazer, o como vai ser feito. Isso aí tem que ter tudo descritivo, não descritivo, e todas as pessoas têm que saber. Verificar conformidade. Uma palavrinha bem interessante lá embaixo, ó. Não possuem caráter punitivo. O auditor ou a auditoria, ela não tem caráter punitivo. Se chegar no final da auditoria e a empresa não conseguir a certificação, ela continua produzindo seu produto. Ela não vai ter que parar de produzir, né? No caso dessas certificações, que a gente está falando de auditoria em sistemas de gestão, ela não vai perder a sua condição de produzir, só porque não conseguiu a sua certificação, né? Aqui a gente não está falando das auditorias compulsórias, aquelas do Ministério do Trabalho, ou do antigo Ministério do Trabalho, que agora é ligado à Economia, Ministério da Economia, que vai lá e pune e às vezes interdita um local de trabalho, um setor, ou uma máquina, ou uma empresa total devido às más condições de saúde e segurança daquele local. Aqui não. Ela chega no final,
A empresa não conseguiu certificação e a empresa apenas não consegue o selo, e aí ela pega e simplesmente não tem, vai continuar produzindo, simplesmente você não vai conseguir a certificação. Tá bom? Dando continuidade, ideias e conceitos comuns para todas as normas, né, o que tem na maioria das normas, o auditor, pessoa competente. Então ela tem que ter competência e conhecimento naquilo que faz. Fato. Não posso mandar um profissional da área que só conhece de segurança realizar uma auditoria de qualidade, de gestão para qualidade, né? Que vai ser, senão já sai com vício e não vai chegar no objetivo legal. Então tem que ter conhecimento. Quem é o cliente da auditoria? É a organização ou pessoa que solicita esta auditoria. Quem é o auditado? A organização que está sendo auditada. Então nem sempre, né? Eu posso ser a organização que contrata, né, a pessoa ou outra empresa que vai auditar, porém eu estou contratando por uma empresa específica, não que é a minha. Então por isso que pode haver essa diferença. E às vezes o cliente da auditoria é o auditado também. Constatação de auditoria, resultados da avaliação de evidências de auditoria coletada e comparada com os critérios de auditoria. Esses resultados da avaliação de evidências de auditoria coletada e comparada são resultados da própria auditoria das inspeções e quando elas estão fazendo as auditorias, né? Comparados com os critérios que as próprias normas certificadoras já dão esses dados, né? Esses parâmetros. Evidência, agora são as evidências, né? Para que chegue num resultado também bem legal, né? São analisados registros e apresentação de fatos e outras informações pertinentes aos critérios de auditorias e têm que ser verificáveis, né? Então as empresas fazem os seus procedimentos, listas de verificações, fazem alguns critérios documentados e depois documentam, e dentro desses documentos o próprio auditor já solicita para ver se o que está descrito estão sendo realizados na prática pelos colaboradores ou pelas pessoas que estão executando os trabalhos. Critério de auditoria são tudo aquilo que as normas certificadoras exigem, né? São as políticas, os procedimentos, os requerimentos que as empresas depois documentam nas suas políticas internas. Atribuições das partes envolvidas. Líder da equipe da auditoria, aqui a gente está falando das responsabilidades de algumas pessoas que fazem parte de uma auditoria, né? Ou de algumas, né? Daquelas principais. Então, o líder da equipe, ele zela pela qualificação do grupo, então ele vai montar uma equipe, essa pessoa designada pela alta direção da empresa. Não precisa ser exatamente o gerente, porque ele tem outras atribuições. Pode ser aí um assistente de qualidade, uma pessoa bem de confiança que está lá, que atua, que é bem atuante, que já conhece muito bem o processo, tanto de qualidade como do processo de produção ou de serviços, né? Que não precisa ser um produto tangível, pode ser um outro tipo de produto que não seja lá uma máquina, né, por exemplo. Então ele tem que buscar os artifícios para que o seu grupo, a sua equipe esteja bem qualificada, distribuir tarefas dentro do grupo, então ele tem que saber a equipe que tem para distribuir as tarefas de acordo com as habilidades e conhecimentos e competências que cada um já tem, né? Saber distribuir certinho. Preparar, conduzir, relatar e verificar uma auditoria, então ele que vai fazer toda a condução das auditorias, vai preparar, vai relatar, vai fazer tudo aquilo que for relacionado com a auditoria de uma maneira geral. Então ele vai conduzir as reuniões de aberturas, as reuniões parciais e as reuniões de encerramento. Resolver os impasses críticos, aqui está uma coisa que às vezes nós profissionais da área de segurança também nós teremos que tratar no dia a dia, né? Reuniões, né? Às vezes a gente está lá nas nossas reuniões, a gente participa das reuniões de CIPA e tem lá impasses entre os cipeiros e começa uma discussão aguerrida lá, e então é nós que vamos, essa pessoa, no caso aqui, o líder de equipe, lá nas reuniões de CIPA ou em outras reuniões,
Às vezes nós somos essas pessoas que resolvem esses impasses críticos. Fazer com que a auditoria atinja seu objetivo, né? Essa é a principal as principais das atribuições desse líder de equipe. E atender todas as atribuições do auditor. A atribuição do auditor é aquela pessoa que a gente está falando que ele vai ter que ser aquela pessoa que vai buscar todos os recursos para que o auditor externo, aquela pessoa que vai vir na organização ou empresa, realizar as auditorias. E agora, quem é esse auditor, né? Aqui a gente está focando na figura do auditor externo, que é aquela pessoa que vai vir aqui para buscar todos os artifícios para certificação. Mas poderia ser também, vale também para o auditor interno. E depois, numa outra aula, a gente vai conhecer quem são essas pessoas. O auditor, zelar pela sua própria qualificação. Aqui a gente está falando pela própria qualificação. Então, o que acontece? O auditor externo ele tem que buscar sua qualificação. Para quê? Para conhecer daquilo que ele faz. Para chegar nas empresas ou nas organizações que têm a contratação e ele é enviado para verificação dos requisitos, ele saiba identificar e usar o senso crítico para em benefício próprio, através do seu conhecimento, e fazer tudo aquilo que está dentro das normas para poder chegar no objetivo plausível e bem definido do que diz as normas para qualificar aquela empresa como certificada ou não. Permanecer atento e reportar as não conformidades. Ser imparcial e objetivo. Esclarecer dúvidas pertinentes e evitar disputas. Esses são alguns atributos. E manter a confidencialidade e a ética, ou seja, ele tem que ser ético, ele não pode ser uma pessoa parcial, né? Que vai lá e já vai com vício, já pensando, opa, vou lá porque eu já conheço o dono daquela empresa, então eu vou fazer as coisas de acordo com o meu porque eu gosto daquela pessoa. Não é assim. Agora, o auditado, quem que é o auditado? Comunicar o seu pessoal sobre as auditorias, então já tem que manter o seu pessoal sobre as auditorias. Quem que é o seu pessoal? Todo o seu pessoal, os seus funcionários, de uma maneira geral. Comparecer aos compromissos com o auditor, então ele também, essa pessoa tem que ou mandar enviar um representante, né, para trabalhar, para conversar, para dialogar com esse auditor. Designar os canais de comunicação, então tem que comunicar, vai ser por e-mail, vai ser por quadros de aviso, como que vai ser? Facilitar o acesso às funções, áreas, informações pertinentes, ele tem que dar toda essa facilidade para todas as pessoas envolvidas. Providenciar as ações corretivas, preventivas e cabíveis. E o cliente da auditoria, né? E aí esse cara muitas vezes é o mesmo de cima, esse auditado é o mesmo, esse cliente de auditoria pode ser o mesmo mesmo auditado, determinar a necessidade de iniciar a auditoria, designar auditores e escolher, acordar critérios de auditoria, definir o acesso aos resultados, consenso com o auditado, está faltando uma letrinha ali, consenso com o auditado, receber os resultados da auditoria e consensar as ações cabíveis, né? Então essa, pessoal, foi a nossa primeira aula de auditorias e sistemas de gestão. A gente está falando de uma maneira geral, né? Espero que tenha sido claro as informações para vocês, né? Aqui a gente viu um pouquinho do como funciona. Na próxima aula a gente vai dar continuidade nessa matéria e será a nossa segunda aula, que tratará principalmente de como é a condução desse planejamento das auditorias. Tá bom? Um abraço e até a próxima.